Eu tenho uma pergunta para você aí de casa. Você é curioso, curiosa? E sabia que a curiosidade é uma competência valorizada por 89% dos líderes aqui no Brasil? E o impulso de buscar novas informações, experiências, explorar novas possibilidades é um atributo humano. E os grandes feitos da história têm algo em comum: são resultado de uma curiosidade. Para a gente saber um pouco mais e aprender um pouco mais sobre esse assunto agora, vamos receber a terapeuta e coach Lívia Cauano. Bem-vinda, Lívia. Fala aí certo o sobrenome? Falou certo. Obrigada. É um prazer estar aqui. Tudo Obrigada bem, pelo obrigado, convite. viu? Obrigado por ter vindo. Lívia, É um assunto muito interessante, sabia? Eu vou ser bem sincero com você, deu uma lida antes da gente Ficou começar curioso? o programa. Fiquei super curioso para entender, porque faz todo sentido. Eu, como chefe de cozinha, já trabalhei com várias pessoas. E eu adorava pessoas curiosas, que iam atrás, né? Você falava, faz tal coisa, a pessoa não sabia, mas ela corria atrás, corria atrás, corria atrás. Sim. É muito bom, mas até onde realmente isso é bom e não tão bom assim? Quase sempre é bom, né? Ser curioso. Eu acho que a curiosidade tem um limite, que é a pessoa ser invasiva, ser intrometida. Eu acho que aí é o limite, né? E tem o curioso obsessivo, que ele quer saber tudo sobre tudo o tempo todo. E aí pode acontecer também dele perder o foco. Então eu estou num determinado momento da minha vida que eu preciso focar num assunto tal e tal. Mas aí eu quero descobrir sobre as galáxias, enfim, super legal, porém eu preciso manter o meu foco, né? Eu preciso também focar nos assuntos mais importantes da minha vida. Então esse é um ponto também de atenção em relação ao excesso de curiosidade e, de maneira geral, é bom ser curioso, é positivo, é muito mais positivo do que negativo. E Lívia, se a gente trouxer essa curiosidade para dentro do mercado de trabalho, nossa parte profissional, como que ela pode auxiliar no nosso dia a dia do trabalho ou até mesmo fazer com que a pessoa se destaque, porque ela tem essa curiosidade, essa questão de querer ir atrás e conhecer e saber mais? Sim, esse número que você trouxe não é por acaso, é uma competência sim muito valorizada, porque o curioso, primeiramente, ele é um explorador. Então, para ele trazer uma coisa inovadora, para ele trazer uma ideia criativa, é muito mais fácil, porque ele tem uma visão muito mais ampla das coisas, ele vai atrás, ele investiga, ele questiona. Então, isso faz com que ele tenha muito recurso, né, para criar, para inovar. E para tomar uma decisão, concorda que a pessoa que conhece mais, ela toma decisões muito mais embasadas, porque ela tem o todo, ela não tem só aquela visão fragmentada sobre o assunto, ela conhece o todo. Então as decisões dela são melhores, a capacidade de resolver problemas, ela não se concentra no problema, ela se concentra na solução. Então a partir do momento que tem uma diversidade, que tem uma mudança, para ela encara numa boa, porque daí ela já fala, pô, já ouvi falar disso, eu já li sobre aquilo, eu posso pesquisar sobre isso. Então ela vai direto para a solução e isso é muito valorizado dentro do corporativo. Lívia, como é que funciona essa questão de idades dentro de uma empresa, né? Como é que você vê o jovem hoje que está entrando numa empresa? Ele está mais curioso do que, por exemplo, na minha época era ou não? Muito se fala sobre essa nova geração, eu tenho até que ter um cuidado, porque tem profissionais e profissionais, então não dá pra gente nunca generalizar o profissional mais novo. Mas sim, existem muitas queixas em relação a esse profissional não ir muito atrás, ele ficar mais atento àquilo que ele precisa fazer. Então você vai me dar a tarefa XY e eu vou fazer XY. Eu não quero saber sobre ABC, que é da outra área, que é do meu colega. Isso é importante. Essa visão do todo para o profissional ainda é muito valorizada. Pô, 89% dos líderes ainda enorme, é muita gente. A empresa gosta muito. Então ainda é importante para ele crescer. Então para o jovem segue sendo fundamental ele se interessar mais do que a caixinha dele ali, do que ficar só sair da bolha, Exatamente. Ainda é muito valorizado. Então o jovem tem sim que dar uma puxada quando ele estiver muito ali. Correr atrás é fundamental. Hoje é tudo muito competitivo, né? Então informação é fundamental, estudo é fundamental, essa visão do todo, né? A cultura da empresa, quem são, por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo, qual é o objetivo macro e não só o meu aqui dentro. Então tudo isso ainda é muito importante, profissionalmente falando. E tudo vai somando, né, na bagagem ali do profissional e tudo mais. E Lívia, Justamente. a gente
quando a gente pensa em curiosidade, a gente pensa muito em criança, porque a criança está começando a vida, ela está aprendendo, conhecendo, então criança geralmente é muito curiosa. Mas ao longo da vida a gente vai perdendo essa curiosidade, a gente consegue cultivar essa curiosidade durante a vida? Infelizmente a gente vai perdendo um pouco, né? E eu acho que até fica aqui uma reflexão para a gente voltar a questionar as coisas, não olhar o porquê sim, sempre foi assim. Por que assim, né? Isso é parte do nosso treino de curiosidade. Por que as coisas são feitas assim? Por que a receita do Léo de hoje é assim e não essa? E é importante a gente questionar, né? Mas sim, a criança tem aquilo. Eu tenho uma Helena de 1 e a Manu de 3, então são fases diferentes, mas a curiosidade é belíssima. Você vê ali, a Helena ainda tem que tocar com a mão, colocar na boca e tudo Põe isso. tudo na boca. Tudo na boca. E aquilo é a exploração do mundo. Já a Manu, por quê, mamãe? Por que é assim? Então a gente tem que cultivar isso também, nós adultos também, porque às vezes a gente entra muito naquela rotina, muito naquela coisa do todo dia igual e a gente para um pouco de questionar, né? E muitas vezes a gente faz mudanças, a gente melhora coisas na nossa vida a partir do questionamento. Eu aprendi que porque sim não é resposta, né? Desde o Castelo Rá-Tim-Bum. Desde o Castelo Rá-Tim-Bum, exatamente isso. Mas o que a Carol disse é perfeito, assim, às vezes a nossa criação como criança, a gente era um pouco podado, né? Fala assim, para de perguntar, chega, né? Sim. É porque sim. Era uma coisa E mais não negativa, era né? mais Nossa, ser negativo. curioso era Ai, que criança fica negativo. perguntando o dia inteiro. Exato. Isso faz com que a gente fique um pouco até envergonhado, às vezes, de Sim. fazer um questionamento. Sim, né? Depois de a gente mais se velho, sente punido, né? É. Podado no momento de questionar. E isso, até voltando um pouco no corporativo, também acontece. Se fala em deixar as pessoas darem ideias, deixar as pessoas colaborarem, mas aí a pessoa, o profissional, o líder, poda. Aquela pessoa nunca mais vai abrir a boca para dar uma ideia. E com a criança acontece isso também. Por que não? Ai, porque sim, é porque é assim. Então a gente tem que mudar um pouco essa cultura também para deixar as pessoas realmente se expressarem, darem suas ideias, criarem, errarem. Porque para a gente criar, para a gente ser criativa, a gente tem que errar. E errar, a gente tem que normalizar o erro. Porque a gente não faz nada de cara, de primeira, perfeito, a gente vai errar e tá tudo certo. E é assim que a gente tem que encarar. E às vezes a gente ouve aquelas pessoas falando assim, a gente não pode pecar pelo óbvio, né? Então, porque a gente não precisa deixar de perguntar, porque às vezes uma coisa parece óbvia, mas a gente não sabe de fato. Então, acho que esse não deixar de perguntar, por mais que pareça óbvio, ele é importante também, não é? Com certeza, é um pouco disso, né? A gente tem que, nem que for uma besteira, a gente fala, nossa, mas eu tenho vergonha, porque deve ser tão óbvio que eu não vou perguntar. E nisso você deixa de repente, partir para a próxima pergunta, aprofundar, começar a fazer uma coisa diferente, começar a melhorar o seu modo de fazer as coisas. Porque você parou lá atrás, naquele medo de perguntar. Então a gente tem que se libertar um pouco, coisas que eu nunca fiz. Isso eu deixo só para o meu marido, isso eu deixo só para minha esposa. Começa a fazer. Pega aquela coisa que você nunca fez, pega e faz, erra. Mas assim, não se limita às coisas de sempre. Acho que isso é o importante. E a gente fomenta essa curiosidade no momento que a gente sai do óbvio, a gente encara uma coisa nova, a gente encara uma atividade nova, que a gente escuta coisas novas, não só... tem um comunicador que eu gosto muito, que ele falou pra mim uma vez, Lívia, eu sigo um monte de gente que eu não gosto. Eu falei, como assim você segue um monte de gente? Eu quero escutar a opinião de todo mundo. Mesmo que eu não goste da opinião dele, eu não quero ter só a minha visão. Eu quero saber qual é a visão dele, mesmo que eu discorde. E para mim isso foi muito legal, foi muito impactante. A gente acaba ficando na nossa própria bolha, Sim. né? A gente fica numa bolha, também, é ruim. Então, assim, foi uma dica que ele deu que eu levei, que eu até tô trazendo aqui, porque eu achei muito interessante, uma perspectiva nova. Seguir pessoas que eu não gosto para saber o todo, eu não quero só aquele fragmento que me agrada. Né? Então, acho que a curiosidade também é sobre isso, esse treino Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, justamente. E é importante a gente ser curioso a partir do momento da nossa entrevista inicial, por exemplo, conhecer a empresa, números da empresa, na hora dessa entrevista? A curiosidade já começa aí.
Com certeza, é importante para quem for fazer a entrevista estudar bastante a empresa, ir lá na internet, pesquisar, conversar, se puder, com pessoas que já trabalham para entender o que a empresa valoriza, entender um pouco da cultura da empresa, o que é desejável do profissional. Acho que tudo isso ali no momento da entrevista, primeiro que dá mais segurança, né, para o profissional que está fazendo a entrevista, e a pessoa que está entrevistando fica com uma boa impressão. Pô, a pessoa correu atrás, né, uma pessoa curiosa, uma pessoa que está realmente interessada, então passa esse interesse por parte do candidato. E ele se destaca, né? Acaba sem sendo dúvida. uma forma do candidato se destacar dos outros candidatos. Sim, exatamente. De repente é uma coisa que nem era exatamente o ponto, mas pode ser o diferencial ali. Ele vê que tem um interesse genuíno da pessoa na empresa, na posição. Então, sim, vale muito a pena e é até imprescindível que se estude antes um pouco da empresa antes de ir para uma entrevista. É fundamental isso, né? Assim, meu pai falava muito sobre isso. Sim. Vai numa entrevista de emprego, conheça a empresa, Sim. conheça pelo menos alguns números da empresa, Sim. se tem outros lugares dessa empresa. Isso é fundamental mesmo, né? Acaba Você chegar, surpreende a pessoa que vai com fazer a certeza, entrevista. isso é Sim. muito positivo, né? Você chega lá do nada, aí o cara recebe lá, você conhece a empresa? Aí fica aquele silêncio, ninguém conhece Ou nada, comenta né? sobre alguma coisa que aconteceu e a pessoa fica, não sei, Perdida. perdida, né? Exatamente. Às vezes é uma coisa que tá tão no contexto da empresa, mas a pessoa nem se deu o trabalho, então ela vai falar, olha, desculpa, eu não sei do que você está falando. E isso já traz uma saia justa, já quebra o clima, né? Quebra aquela troca ali, que é tão importante, né? Sem dúvida. Que às vezes é só a sintonia do entrevistador com o entrevistado já leva para um caminho legal, né? Com certeza. Sim, aqui a gente trouxe muita curiosidade dentro do profissional, do mercado de trabalho e tudo mais. Mas uma pessoa que ela é curiosa na vida pessoal dela também traz uma bagagem maior e aumenta e influencia no profissional, não é? Com certeza. A pessoa que é mais curiosa, ela é aquela pessoa questionadora, é aquela pessoa que está sempre atrás de alguma coisa. Então, isso faz com que ela também seja uma pessoa que tem mais chance de crescer, não só profissionalmente, mas crescer emocionalmente, porque o autoconhecimento também é sobre curiosidade. Sim, Eu entender os meus porquês. Por que eu penso assim? Por que naquela situação eu fico assim? É curiosidade, autoconhecimento também é sobre curiosidade. E até crescer espiritualmente também. A curiosidade também leva a pessoa a ter um crescimento, porque ela está sempre atrás. Ela é um eterno ali questionador, um eterno aprendiz. O curioso nada mais é do que um eterno aprendiz, que está sempre atrás, sempre se motivando e se movendo pelas novas informações, pelo novo. Então, com certeza. Muito bom. Muito bom. Lívia, muito obrigado, viu? Obrigada Muito a obrigado. você. Sua participação Obrigada, sempre Lívia. incrível aqui. Muito Prazer. obrigado. Muito Um obrigada. tema muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Com certeza. Obrigado. Eu que Bem-vinda novamente. agradeço. Espero te Obrigada. encontrar de novo aqui no programa. Sim, E será um você? prazer sempre. E você Obrigada. curioso aí, que tem alguma dúvida, converse com a Lívia lá no Instagram dela, @LíviaCauano. Você pode tirar suas dúvidas, conversar, acompanhar também o trabalho da Lívia por lá. Obrigada, Lívia. Prazer. Prazer.